O senador Eduardo Girão, que é candidato à presidência do Senado, propôs uma campanha pelo voto aberto na eleição que ocorrerá no próximo dia 1º de fevereiro. Girão explicou que os senadores precisam do voto popular e muitos serão candidatos à reeleição no próximo ano e que perderão muitos votos dos brasileiros caso votem no candidato do sistema, Davi Alcolumbre. Girão argumentou que com o voto aberto, os cidadãos poderão saber em quem seus representantes votaram. Eduardo Girão disse: só o Senado pode barrar os abusos do STF contra o Brasil. Sou candidato à presidência, mobilize-se, voto aberto. Quem vai investir em um país em que uma canetada de um ministro vale mais do que a Constituição da nação? Com isso, perdemos oportunidades de emprego, renda e somos achacados em nossos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão. Sim, porque o Brasil já viveu em seus 525 anos de história muitas situações críticas em que imperava a insegurança jurídica, mas a atual conjuntura é uma das mais graves, porque pela primeira vez essa insegurança é resultado não apenas da má gestão do governo, mas sobretudo dos abusos e desvios cometidos por ministros do STF, desrespeitando inclusive a própria Constituição. E o pior, com a omissão covarde e culposa do Senado da República. Por essas e outras razões, sou candidato à presidência da Casa no dia 1º de fevereiro, um sábado. Peço humildemente que você me ajude, contatando os senadores para que mostrem seu voto. A sociedade precisa de transparência nessa decisão que vai impactar o coração do mundo pátria do Evangelho em um momento emblemático, em que temos até presos políticos em pleno século XXI. Paz e bem. Ao responder a um internauta, Girão apontou: já fui presidido por Davi Alcolumbre e entendo que não será bom para o Brasil tê-lo na presidência do Senado Federal novamente. Ele representa o continuismo de uma instituição omissa diante de um STF sem controle. A casa precisa se levantar e é possível vencer desde que tenhamos líderes de direita e conservadores que façam campanha com o brasileiro pelo voto aberto no dia 1º de fevereiro. Vamos que vamos, paz e bem. O senador Eduardo Girão fez uma postagem do tipo Throwback Thursday, o TBT, relembrando sua atuação internacional na defesa dos direitos humanos dos brasileiros, que vêm sendo abertamente violados com a omissão complacente do Senado Federal. Girão publicou imagens e vídeos de suas participações em eventos internacionais e disse: o Brasil não vive em uma democracia. Infelizmente, e por pura omissão do Senado Federal, há uma ditadura da toga em curso, causando muita dor aos brasileiros, com direito a presos políticos em pleno século XXI, censura e jogando nosso país em uma insegurança jurídica sem precedentes. Com esse espírito, continuaremos em 2025, com a graça de Deus, a denunciar a verdade para as nações mais influentes. Já fui a vários continentes fazer isso, acompanhado de diversos parlamentares conservadores e de direita. Nesse TBT, relembro que no começo do mês passado, estive, juntamente com o deputado Nicolas Ferreira, no 6º Transatlantic Summit em Madrid, na Espanha, denunciando as inúmeras violações que estão ocorrendo no coração do mundo, pátria do Evangelho. No evento, que contou com mais de 44 países representados por 300 pessoas pela promoção da liberdade e da defesa da vida, tive a oportunidade de falar sobre a grave crise de valores e liberdade que enfrentamos no Brasil, com o aumento da censura contra cidadãos, jornalistas, religiosos e parlamentares. Critiquei o nosso STF por ultrapassar suas competências, pelos abusos cometidos, por silenciar dissidências, soltar corruptos da Operação Lava Jato e promover uma agenda destrutiva como aborto, drogas e jogos de azar.
Precisamos gritar pelos 4 cantos que vivemos em uma juristocracia com investigações arbitrárias, jornalistas exilados e mais de 2.000 presos políticos sem o devido processo legal. Pedimos apoio internacional para restaurar a democracia, afirmando que não desistiremos de lutar pela liberdade, vida, família e ética, confiantes de que um despertar espiritual será essencial para superar essa crise. Se já faço tais denúncias enquanto senador, imagine sendo presidente do Senado Federal. Que a verdade, a justiça e o bom senso prevaleçam em nossa nação. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. Há um internauta que alegou que o voto no candidato do sistema, Davi Alcolumbre, poderia garantir a vice-presidência da casa e a participação em comissões. Girão respondeu: irmão, que mal lhe pergunte, você já viu alguma ação de um vice-presidente do Senado? De que adianta? Nada. Principalmente se for o Davi Alcolumbre, que vai sentar em cima dos projetos da direita como sempre fez. Lembre-se que 2/3 dos senadores tentarão a reeleição em 2026. Se tivermos uma campanha da população pelo voto aberto, dá para virar esse jogo. Qual senador vai declarar seu apoio ao Davi depois da péssima gestão que ele teve na casa? Se o povo pedir, será que os senadores vão esconder o voto a contragosto dos eleitores? Isso representa a realidade no Senado. Sem comissão alguma e sem lugar na mesa, conseguimos realizar dezenas de audiências públicas indigestas para o PT e o governo Lula, além de convocar ministros de Estado. Não precisamos de cargos, nem na mesa e nem na presidência de comissões, para exercer um trabalho de oposição forte. Provamos isso mesmo na presidência do Pacheco, com várias audiências públicas e convocações de ministros, algo bem indigesto para Lula e o PT. Davi não dá, meu amigo. É Centrão, governo Lula e PT juntos. Abraço fraterno. O senador Eduardo Girão compartilhou um trecho de entrevista e disse: Conchavo, a oposição nunca precisou de cargos na mesa, nem de comissões para incomodar Lula, PT, STF. Nos últimos 4 anos, conseguimos realizar dezenas de audiências públicas e convocações de ministros de Estado. Uma oposição organizada e firme não precisa de espaço na mesa nem de presidência de comissões para realizar um bom trabalho para o país. Neste bate-papo com o genial comunicador Alexandre Pitoli, da Rádio Ouro Verde, provo com fatos e dados o frágil argumento utilizado por lideranças do PL de que, ao apoiar o nome de Davi Alcolumbre como presidente, favorecem o trabalho da oposição por causa de carguinhos. Para isso, relacionei dezenas de importantes audiências públicas aprovadas e realizadas pela oposição sem precisar de nenhum tipo de acordo, ou melhor, acordão, pois envolve segmentos diversos como PT, governo Lula, Centrão e até ministros do STF. A hora é agora para enfrentar o regime Lula-STF. Deixar para 2026 pode ser tarde demais. Paz e bem. O senador Eduardo Girão afirmou: sou candidato a presidente para levantar o Senado da inércia e reaproximá-lo de você. Voto aberto. A Casa Revisora da República há tempos não atende aos anseios legítimos dos brasileiros. Parece estar mais interessada em servir de instrumento a projetos de poder de uma ideologia específica. Se acovarda diante de abusos de alguns ministros de tribunais e colabora com o caos institucional que vivemos. Entrei na política porque não me sentia representado por alguns políticos. Brasília é uma ilha da fantasia com uma realidade diferente da vida comum do cidadão, onde a imensa maioria se esforça para pagar as contas. Está na hora do Senado Federal se levantar para servir aos brasileiros. Como presidente da casa, irei aproximar os brasileiros dessa bicentenária instituição do país. Importante,
Quanto mais candidatos, melhor para ocorrer a necessária mudança no comando da casa. É importante lembrar que se repetem as votações até que um candidato obtenha 41 votos. Esse tempo é precioso para que se fortaleça o debate, a convergência das forças pró-mudança e a geração de mais consciência na população para que contacte seus representantes de forma ordeira, respeitosa e pacífica. Aliás, se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. O fato é que a importância para a nossa nação desta decisão é gigantesca para o futuro dos nossos filhos e netos. Coloquei meu nome à disposição e, se você entender que estou à altura para representá-lo na casa, reforço o pedido para que converse com os senadores do Brasil via rede social mesmo, sempre com muita educação. O restabelecimento da democracia e da liberdade está em nossas mãos, pois é fundamental que o Senado se levante e cumpra seu dever constitucional para acabar com o flagrante ativismo judicial e o desrespeito à Constituição por parte de alguns ministros dos tribunais superiores, assim como os enormes riscos que o governo Lula traz ao Brasil. Mas atenção! Só vamos conseguir a sonhada mudança se os senadores mostrarem seu voto e sua reivindicação junto aos seus representantes será decisiva. Jesus no comando, hoje e sempre. Paz e bem. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa,
quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org